Vamos iniciar a nossa reunião. Hoje nós teremos o que vocês estão vendo aí. Paulo aos Romanos, capítulo 6, de 15 a 23. A Josi vai ler a página e fazer a prece. Eu vou fazer o Novo Testamento e a Nilska vai fazer hoje um tema livre, que nós interrompemos hoje aquela sequência das palestras para abordarmos um tema que justifica muito a nossa interrupção. E a Nilska depois vai explicar para vocês qual é o tema mesmo que você deu? A ilusão do discípulo. Vamos prestar muita atenção na palestra, que ela é muito importante para todos nós neste momento. Então, vamos começar com a página e a prece. Bom, a página de hoje é do livro Filho de Deus, psicografia de Divaldo Pereira Franco, diz o Espírito. Corrige em ti. O mundo exterior parece-te fascinante e rico de emoções. Desejas, com mal contido equilíbrio, arrojar-te à onda do prazer que toma conta das criaturas, arrastando-as na embriaguez do sentido. Esta desfilam risonhas, joviais, tornando a existência uma festa sem limite e cujo fim não se anuncia, pois que saltam de umas para outras experiências tentadoras. Vendo-as na televisão e nas colunas sociais, no cinema e na via pública, não podes evitar a frustração que vai crescendo no teu íntimo, vazio de gozos, pleno de compromissos severos. Consideras madrasta a existência e sucumbes, lentamente, asfixiado pelas lágrimas. Corrige, porém, a tua apreciação. Talvez não sejam tão felizes conforme fazem crer esses campeões da juventude e da alegria, do sexo e da ilusão. A grande maioria vende essa imagem que impressiona os fracos e outros, os que têm poder econômico saturados da existência. Usam terríveis estimulantes para sair do tédio, fugindo de si mesmo. Na terra, tudo é transitório, e logo mais, exauridos, eles sucumbem, ignorados nas sombras das depressões, das drogas, da loucura e do suicídio. Ninguém foge ao desgaste orgânico, que é a lei da vida. Envelhecer e morrer são fenômenos normais. Todavia, quem comanda o corpo com sabedoria, guindando a mente à inspiração divina, não envelhece nem morre. Isto é, mantém o estado de saúde interior inalterado, na marcha inexorável para o túmulo e depois para a ressurreição de bênçãos. Vamos, então, mergulhar cada um para dentro de si, né? Pensar nessas falas do nosso querido amigo e levar nosso pensamento ao nosso mestre querido. Jesus, tu que não nos mostrastes através de televisão, de celulares, nenhum meio de comunicação, mas que vieste até nós e vivenciou o bem viver. Nos mostrou o caminho para a felicidade. Permita-nos, Jesus, entender e separar o que nos chega com a ilusão do que realmente faz diferença para a nossa vida, para a nossa existência, para a nossa evolução espiritual. Não nos deixe impregnar, Senhor, por falsas alegrias, por momentos tão passageiros que podem destruir toda uma encarnação. Permita-nos, Jesus, reconhecer o teu amor como fonte divina
para a nossa saúde e nossa felicidade. E que tuas bênçãos infinitas nos cubram e nos torne a consciência desperta para o bem viver, para a felicidade e assim para a passagem ao plano espiritual com alegria, saudável e com a certeza de alcançarmos mais um pequenino progresso, ou muito, dependendo de nós, no nosso processo evolutivo. Abençoa-nos, Jesus, dai-nos sempre a tua sabedoria para distinguirmos o mal do bem, o passageiro do eterno, o provisório do para sempre. Abençoa-nos, Jesus, abençoa a nossa casa, abençoa a nossa vida, abençoa a nossa família, para que diante das circunstâncias que nos cheguem, tenhamos sempre a certeza do porquê da nossa existência e gratidão a Deus de estarmos aqui, vivenciando essa passagem por esse planeta Terra, agradecidos por termos nascido nesse país, coração do mundo, pátria do Evangelho, que muitas das vezes a própria ignorância nos leva a pensar que não é um país de glória. Mas como sabemos, Senhor, ninguém está no lugar errado, ninguém está na família errada. E temos a certeza da presença do teu amor em nós, gratos somos. E assim, Jesus, abençoa-nos, fique em nosso coração e nosso pensamento, agora e sempre. Graças a Deus. Nós mudamos a página prece antes já, né? E o Romanos depois. E hoje a lei, a escravidão e a graça, vamos ver o que Paulo fala nisso aqui. Então, nós estamos no capítulo 6, de 15 a 23, e na semana passada foi estudado o item livres do pecado pela graça. No anterior, no capítulo 5, Paulo vem falando, aliás, desde o capítulo 4, sobre a justificação pela fé. E aqui ele diz assim: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravo do pecado, contudo, viesse a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza de vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres escravo do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna.
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom, então o que nós precisamos tirar daqui? Aqui tem forte a ideia de Paulo dizendo que nós estamos salvos do pecado pela graça. Entenderam? Nesses 2000 anos de cristianismo, nós tivemos alguns reformadores que levaram ao pé da letra a salvação pela graça. Outros levaram ao pé da letra o resgate dos nossos pecados pela morte de Jesus na cruz. Pois bem, a doutrina espírita vem passar a limpo essa questão, mostrando que ninguém está salvo pela graça, ninguém está salvo pelo sangue de Jesus. Contrariar a lei sempre foi contrariar a lei. Antes de Moisés, antes de Jesus, sempre o homem errou e acertou. O que ele errou, ele teve que ter a responsabilidade individual do que errou. O que coletivamente foi feito de errado, foi coletivamente responsabilizado. Então, nós não estamos salvos, porque Jesus morreu na cruz. Não tem nada de graça. Jesus olhou para você e, pela graça, disse assim, você vai ser o João Luiz e vai ser um cara bom. Não existe isso. Tudo que nós somos foi adquirido através de lutas, conquistas espirituais. Quando nós erramos, quer chame de pecado ou de outra palavra, você está comprometido. Quando nós acertamos, nós estamos também edificando e nos comprometendo com o bem. De maneiras que, olhando o título, a lei, a escravidão e a graça, a lei sempre existiu, o homem se deixou escravizar sempre por ignorância e tem que, pelo conhecimento, sair da escravidão. Deus não tira ninguém da escravidão porque olhou e gostou e achou bonito. Vá, não peque mais, para não te acontecer coisa pior. Essa é a lei. Jesus sempre falou isso. Jesus nunca tirou pecado de ninguém, ele tirou sofrimento de pessoas que mereciam, mas não salvou o indivíduo ali. O indivíduo teve que continuar na luta. Por isso que a gente pode dizer que o Evangelho é a doutrina de salvação, que a doutrina espírita é a doutrina de salvação, porque o conhecimento nos redireciona e nos faz seguir no caminho correto, nos salvando dos percalços, dos abismos, de comprometimentos novos, etc. e tal. Não é porque Deus olhou para você e achou bonito. Deus acha todo mundo bonito. Entendeu? Então, se a gente ficar falando muito que Deus acha, que Deus acha, que Deus acha, caímos no antropoformismo. Deus não acha nem desacha. Criou a lei. A lei seguida corretamente, esteja você na religião que for, no lugar que você estiver no universo, seguindo as leis divinas, você está no caminho do progresso. Contrariando as leis, você está estacionando, contraindo dívidas que você tem que depois anular através de nova caminhada, repetindo reencarnações, etc. Entenderam? Então, temos que sair da escravidão, e a lei divina está na nossa consciência. Vamos acionar e vamos buscar, igual a página ensinou, o certo e o errado, o belo e o feio, o bem e o mal. E a Nilska vai falar de assuntos aí que vão direcionar vocês também nessa linha de raciocínio para saber o que é certo e o que é errado.
Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Então, como já foi anunciado, né, o tema de hoje foge da sequência de temas estudados, mas devido a uma preocupação de alguns de nós e de alguns companheiros com o rumo de determinadas opiniões que têm surgido no movimento espírita, nós, no dever, né, de trazer esclarecimentos e orientações para o estudo da doutrina espírita, decidimos, tanto lá na outra casa quanto aqui, tecer algumas considerações que nós entendemos úteis para nortear os mais jovens no estudo da doutrina, os que não têm o conhecimento tão consolidado e que precisam avançar a despeito de dificuldades que surjam e sempre surgem no caminho. Então, o título, A Ilusão do Discípulo, é o título do capítulo 24 do livro Boa Nova, e narra a história de Judas. Todo mundo conhece mais ou menos a história de Judas, e conhece muito mais pela tradição cultural inadequada aos nossos dias, mas que apresentou Judas para a sociedade como um traidor que precisava ser massacrado, despedaçado, num exemplo de primarismo, de inferioridade, que não é mais concorde com o nosso grau de conhecimento intelecto moral. Então, Humberto de Campos narra a história de Judas da maneira como ela realmente ocorreu. Sugiro que vocês leiam o livro Boa Nova, psicografado pelo Chico Xavier, que traz muitos esclarecimentos a respeito dele e de outros personagens contemporâneos do Cristo. Então, eu destaquei os trechos do diálogo de Judas e um outro discípulo na íntegra para que a gente não perdesse nada, mas o restante do capítulo nós vamos desenvolver de acordo com a nossa conversação ao longo do tempo. Então, nós começamos mostrando para vocês um afresco de um pintor italiano chamado Giotto de Bondone, que é o Beijo de Judas. Todo mundo conhece mais ou menos a história, né? Que a senha para que os soldados prendessem Jesus, capturassem Jesus, era o beijo que Judas iria dar nele no momento oportuno. Então, está lá a tela, que está lá na capela, dessa capela aí que está escrito lá em Pádua, né? Então, começamos com esse beijo de Judas. E aqui nós temos uma outra passagem conhecida do Evangelho, que é a entrada triunfal em Jerusalém. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, como estava anunciada pelos profetas, que não foi exatamente como os israelitas esperavam, né? Porque, na realidade, Jesus adentra aquele homem de 1,80 m, segundo Amélia Rodrigues e segundo relatos históricos, né? Adentra montado num jumentinho, onde os seus pés quase encostavam no chão, né? Porque o jumentinho era pequeno para a sua altura, e toda a multidão glorificava a sua entrada em Jerusalém, jogando flores para que ele pisasse sobre as flores, sobre as honrarias, que, na realidade, quem recebeu foi o jumentinho, porque quem pisou sobre tudo aquilo foi o jumentinho, né? Passado essa cena, nós vamos encontrar, segundo Humberto de Campos, Tiago, um dos discípulos de Jesus, e Judas, caminhando por uma estrada cercada de oliveiras, que ia dar numa vila de casinhas coloridas e muito agradáveis de se ver, que levavam à região da Betânia. E Judas trazia o semblante inquieto, né, sobrecarregado, assim, com uma angústia grande. E ele chega para Tiago e diz: Tiago, não achas que o mestre é demasiadamente simples e bom para quebrar o jugo tirânico que pesa sobre Israel, abolindo a escravidão que oprime o povo eleito de Deus? Aí Tiago responde: mas poderias admitir no mestre as disposições destruidoras de um guerreiro do mundo? Ele fala: não tanto assim, o Judas, né? Contudo, tenho a impressão de que o Messias não considera as oportunidades. Olha aí, considerar as oportunidades, fixem-se nisso. Ainda hoje, tive atenção reclamada por doutores da lei,
que me fizeram sentir a inutilidade de pregações evangélicas, sempre levadas a efeito entre as pessoas mais ignorantes, desclassificadas. Ora, as reivindicações do nosso povo exigem um condutor enérgico e altivo. Aí Tiago responde, mas Israel sempre teve orientadores revolucionários. O Messias, porém, vem efetuar a verdadeira revolução, edificando seu reino sobre os corações e nas almas. Mas poderemos esperar renovações sem conseguirmos o interesse e a atenção dos homens poderosos? Diz Judas. Tiago não perde tempo e responde, e quem haverá de mais poderoso do que Deus, de quem o mestre é o enviado divino? Aí, segundo Humberto de Campos, Judas já estava ficando empertigado, morde os lábios, né, no nervosismo, fica mais agitado e diz, não concordo com os princípios de inação e creio que o Evangelho somente poderá vencer com o amparo dos prepostos de César ou das autoridades administrativas de Jerusalém, que nos governam o destino. Acompanhando o mestre nas suas pregações em Cesareia, em Sebaste, em Corazim, em Betsaida, quando das ausências de Cafarnaum, jamais o vi interessado em conquistar a atenção dos homens mais altamente colocados na vida. É certo que de seus lábios divinos sempre brotaram a verdade e o amor por toda parte, mas só observei leprosos e cegos, pobres e ignorantes, abeirando-se de nossa fonte. Tiago pondera. Jesus, porém, já nos esclareceu, e obtemperou Tiago com brandura, que o seu reino não é deste mundo. Mas aí o Judas, que já estava com a ideia formada, não se dá por vencido, e responde, vimos hoje o povo de Jerusalém atapetar o caminho do Senhor com as palmas de sua admiração e de seu carinho. Precisamos, todavia, impor a figura do Messias às autoridades da corte provincial e do templo, de modo a aproveitarmos esse surto de simpatia. Notei que Jesus recebia as homenagens populares sem partilhar do entusiasmo febril de quantos o cercavam, razão por que necessitamos multiplicar os esforços em lugar dele, a fim de que a nossa posição de superioridade seja reconhecida em tempo oportuno. Aí, Tiago, recordo-me, entretanto, de que o mestre nos asseverou certa vez que o maior na comunidade será sempre aquele que se fizer o menor de todos. Não podemos levar em conta esses excessos de teoria, exasperou Judas. Interpelado que vou ser hoje por amigos influentes na política de Jerusalém, farei o possível por estabelecer acordos com os altos funcionários e homens de importância, para imprimirmos um novo movimento às ideias do Messias. Judas, Judas, vê lá o que fazes, disse Tiago, né, com prudência. Socorrer-te dos poderes transitórios do mundo sem um motivo que justifique esse recurso? Não será desrespeito à autoridade de Jesus? Não terá o mestre visão bastante para sondar e reconhecer os corações? O hábito dos sacerdotes e a toga dos dignitários romanos são roupagens para a terra. As ideias do mestre são do céu, e seria sacrilégio misturarmos a sua pureza com as organizações viciadas do mundo. Além de tudo, não podemos ser mais sábios nem mais amorosos do que Jesus. E ele sabe o melhor caminho e a melhor oportunidade para a conversão dos homens. As conquistas do mundo são cheias de ciladas para o espírito, e entre elas é possível que nos transformemos em órgão de escândalo para a verdade que o mestre representa. Judas saiu, terminaram, chegaram ao local onde chegaram, se separaram, Judas foi para casa e, ao anoitecer, ele não conseguiu dormir, não conseguia tirar da cabeça aquela ideia. Mesmo as ponderações tão justas de Tiago não fizeram com que ele mudasse a sua ideia. Então, o que ele pensava? Que Jesus era muito simples, que era muito humilde, só se misturava com pessoas que não poderiam ajudar em nada na libertação do povo de Israel do jugo do Império Romano, e que Jesus precisava, sim, se aliar às autoridades políticas e conseguir um espaço, uma oportunidade de falar do Evangelho, né, de uma posição onde ele pudesse impor
o evangelho de fora para dentro para as pessoas, quando, na realidade, ele não entendeu que a proposta do evangelho é a transformação da pessoa de dentro para fora. A transformação individual que vai culminar com a renovação moral e mudar a paisagem do planeta. Ele não conseguia entender isso. Ele achava que Jesus não dava atenção às autoridades, quando encontrava as autoridades. Quando se dirigia a elas, era sempre para criticar, né, a maneira como eles pregavam uma coisa e faziam outra. Quando houve toda aquela ostentação lá em Jerusalém, Jesus nem aí, e ele achava que estava errado, que Jesus não estava sabendo fazer as coisas. Então, o que ele queria? Ele tinha alguns pensamentos. Olha como ele era iludido. Ele amava Jesus, disso não tenham dúvida. Mas aí ele ficou, não seria melhor apressar o triunfo mundano do cristianismo? Não seria mais fácil a gente agilizar esse negócio de implantar a boa nova do reino de Deus na terra inteira? Ficou ruim de enxergar, né? Israel não esperava um Messias que enfeixasse nas mãos todos os poderes? Não era essa ideia que Israel tinha do enviado de Deus, uma espécie de super-herói que chegaria e resolveria todas as coisas? Entregaria o mestre aos homens do poder, ele já tinha decidido, em troca da sua nomeação oficial para dirigir a atividade dos companheiros. Então, olha a ideia de Judas. Ele ia entregar Jesus às autoridades do Sinédrio, que estavam querendo frear a fala de Jesus, porque estava criando reflexões que estavam desmontando a hegemonia de poder, né, que o Império Romano tinha sobre as pessoas, não é? Então, ele entregaria Jesus em troca de uma nomeação para um cargo público. E aí, quando ele fosse nomeado para o cargo público, o que queria fazer? Teria autoridades e privilégios. Satisfaria as suas ambições, aparentemente justas, com o fim de organizar a vitória cristã no seio de seu povo. Então, quando ele tivesse a autoridade e privilégios políticos, ele resolveria o problema. O que ele faria? Depois de atingir o alto cargo com que contava, libertaria Jesus e lhe dirigiria os dons espirituais, ou seja, iria dirigir como ele iria pregar o evangelho, como ele iria fazer as curas, né, de que maneira Jesus ia criar todas aqueles benefícios que ele trazia para o povo, e de modo a utilizá-los para a conversão de seus amigos e protetores prestigiosos, ou seja, dirigiu o evangelho para converter lá as autoridades do Império Romano, as autoridades do Sinédrio. Olha a ilusão do indivíduo. Mas ele estava com boa intenção, mas totalmente equivocado. Não era um mal que estava querendo criar maldade para Jesus. Na ignorância dele, na ilusão dele, ele estava planejando, né, uma estratégia de fazer com que o evangelho fosse institucionalizado e pudesse fazer a mudança das massas mais rapidamente. O prêmio da vaidade, porém, esperava a sua desmedida ambição. Nós sabemos qual é o prêmio da vaidade, não é? É a decepção, é a desonra, é o arrependimento e a necessidade de reparação dolorosa. Todo mundo aqui sabe o que aconteceu com essa história, né? Como terminou essa história. Como essa ilusão de Judas, a despeito de tudo que Tiago falou e de tudo que ele ouviu de Jesus, convivendo com ele, não o furtou de se libertar da sua vaidade, da sua ambição. E todo mundo sabe como essa história terminou, né? Então, nós não vamos finalizar a história, mas vamos só nos deslocar no tempo para um momento onde já se havia escoado a hora sexta em que o Mestre expirara na cruz, depois da crucificação, implorando perdão para os seus verdugos. De longe, Judas contemplou todas as cenas angustiosas e humilhantes do Calvário. Atroz remorso lhe pungia a consciência dilacerada. Lágrimas ardentes lhe rolavam os olhos tristes e amortecidos. Malgrado a vaidade que o perdera, ele amava intensamente o Messias. Em breves instantes, o céu da cidade impiedosa se cobriu de nuvens escuras e borrascosas.
o mau discípulo, como um oceano de dor na consciência, peregrinou em derredor do casario maldito, acalentando o propósito de desertar do mundo, numa suprema traição aos compromissos mais sagrados de sua vida. Não precisa dizer aqui que, quando ele foi cobrar o posto, né, o cargo que tinham prometido a ele, os doutores da lei e os sacerdotes do Sinédrio riram dele, porque, na realidade, ninguém tinha intenção de dar cargo nenhum para ele, ele foi iludido. Quando ele foi cobrar as promessas do político, o político chegou e disse para ele que não tinha nada com ele, riu dele, zombou dele. E olha a decepção dele. Então, Judas foi traidor? Sim, mas ele foi traidor dele mesmo. Ele traiu os compromissos que ele assumiu quando ele reencarnou. Todos eles, porque ele atentou contra a própria vida, e conseguiu dar cabo da vida física. Então, um discípulo que amava o mestre, mas que se iludiu porque misturou questões que são impossíveis de se misturar. Jesus mesmo já dizia que não se pode servir a dois senhores, porque ou você agrada a um e desagrada a outro, ou vice-versa, ao contrário, não é? Então, o que nos move a lembrar dessa história de Judas? Porque, atualmente, no movimento espírita, tem tido algumas inserções no sentido de um posicionamento político dos espíritas que precisam agir de alguma maneira, mas que está sendo mal direcionado. O espírita, enquanto cidadão, ele tem o dever, além de ter o direito, ele tem o dever de se posicionar nas questões da sociedade, de colaborar para a mudança do padrão da sociedade, para que saiamos, como diz Kardec em Obras Póstumas, dessa aristocracia intelectual somente, onde o saber impõe o poder e a dominação, para a aristocracia intelecto-moral, onde o saber aliado à moral é que conduz a humanidade para o aperfeiçoamento. A aristocracia, diz Allan Kardec, é o poder dos melhores. E até hoje, na história da Terra, esse poder dos melhores foi confiado a determinados grupos. Atualmente, o poder dos melhores é dado em função do conhecimento que se tem de determinada área, que faz com que o outro domine aquele que não tem o conhecimento, impondo a sua opinião, que trouxe avanços intelectuais, progressos intelectuais para a Terra, mas que não desenvolveu o lado que consiste em discernir o bem do mal, em cumprir a lei de Deus. A definição de moral para o Espiritismo, qual é a definição de moral? Está lá, Kardec perguntando. Consiste em discernir o bem do mal. O mal é tudo que é contrário à lei de Deus. O bem é tudo que satisfaz a vontade de Deus. Então, isso é moral, é discernir o bem do mal, e é utilizar o bem, que é aquilo que é conforme a lei de Deus, que todos nós conhecemos, porque está inscrita nas nossas consciências. Então, a aristocracia intelecto-moral tem que chegar na Terra, e vai chegar. Mas há uma programação temporal para isso, já que a natureza não dá saltos. Então, o espírita, ele tem o dever de se posicionar nas questões sociais, colaborando com os seus meios para que a sociedade se torne mais justa, mais equitativa e trazendo igualdade de oportunidades para todos crescerem. Esse é o nosso dever. Então, o espírita tem sim que se preocupar com o partido político que ele vai eleger, com o servidor político que ele vai eleger, avaliando qual é a sua conduta perante a família, perante a sociedade, quais os valores que o seu partido traz, se são de acordo com a moral que ele valoriza. Então, nós temos o direito e o dever de fazer isso. Mas a casa espírita não é o palco para isso, não é o fórum para isso.
Por isso não se discute política na casa espírita. Porque política vai, o termo não é esse, mas vai sugerir a ideia de polos, de partidos, de divisões, de dissensões. Então, o que Judas não entendia era que Jesus não era inativo, o Evangelho não era inerte, mas Jesus considerava, compreendia que a natureza não dá saltos, que a criatura tem que se transformar, e essa transformação não se impõe. Então, Judas estava com pressa, e Jesus sabia que não adiantava ter pressa. Ele mesmo disse que agradecia a Deus por ter permitido ele revelar aquelas coisas, ou seja, a boa nova, aos simples de conhecimento do que aos doutos, né, aos doutores, porque os simples estavam buscando uma opção, uma alternativa, uma orientação. E os doutos, né, os doutores, achavam que sabiam de tudo, que não precisavam de nada. Então, não aprendiam. Então, Jesus vem trazer o material que vai transformar individualmente a criatura, que, transformada individualmente, transforma a sociedade. Então, isso tem tempos diferenciados de acordo com cada um de nós, com cada individualidade. Então, não é de assalto, a toque de caixa, impondo com violência e com agressão, e nem com o discurso de ódio. Judas não entendia isso. E companheiros nossos, embora bem-intencionados, estão entrando nessa mesma ilusão do discípulo, buscando trazer para as casas espíritas essas discussões. Ora, se a gente decidir tomar o tempo das reuniões públicas para discutir essas questões ligadas às políticas públicas, às políticas sociais, às injustiças que ainda ocorrem no nosso país, só para falar do nosso país, qual é o tempo que a gente vai usar para estudar o Evangelho, para identificar a melhor maneira de atacarmos os vícios que ainda trazemos milenares e desenvolvermos em nós as virtudes das quais nós temos em germe, porque somos filhos de Deus criados à sua imagem e semelhança. Se a gente usa esse local aqui como palco para discutir essas questões, que estão no âmbito social legítimo, mas que não são para serem discutidas aqui, a gente aborta o projeto da transformação moral, porque a gente vai repetir os mesmos erros que nós mesmos, talvez, tivemos envolvidos no passado, quando nós estamos aqui para nos transformarmos e transformarmos, assim, a sociedade. Então, o que nos causou preocupação, não só a mim, mas um grupo de amigos que tomaram até contato com as leituras antes de mim e passaram para mim, foi que um companheiro nosso de São Paulo conseguiu uma grande oportunidade. Então, lembra que o Judas falou da oportunidade? A oportunidade de escrever sobre espiritismo numa revista laica, numa revista que não é comprometida com nenhuma religião, muito pelo contrário, onde os adeptos da visão que aquela revista traz não consideram a religião, desconsideram a religião. Então, eu preciso citar a revista, porque eu não posso falar sem citar a fonte. É inadequado. Mas entendam aqui que não há intuito de crítica, e sim análise do conteúdo. Não há crítica ao companheiro que está citado ali, e nem tampouco a revista, que tem o direito de desenvolver a visão que ela traz, a visão de mundo que ela traz. Então, trata-se da revista Carta Capital, que muitos conhecem, onde esse companheiro espírita, uma vez por semana, escreve textos espíritas. Mas, na fala do companheiro, no texto, induz-se a um partidarismo dentro do movimento espírita e até na casa espírita, que é inquietante, que é preocupante. Então, o último artigo, amanhã sai um outro, o último artigo lido questiona assim: é possível acreditar na crença espírita de que o planeta caminha para o reino da paz, do amor e da generosidade? Sim, vocês responderiam de uníssono, não é? É possível acreditar. Por quê? Porque a gente já aprendeu que o planeta está passando de provas e expiações para mundo de regeneração. E, por conta disso, existem encarnados aqui espíritos com um grau de inferioridade moral muito grande, que estavam
por opção própria, nas regiões inferiores, dos umbrais e vales, seja lá os nomes que chamemos, mas que precisam da oportunidade de reencarnar para fazerem a sua opção. Então, igualdade de oportunidade. Deus é justo. Então, deu a esses espíritos a oportunidade de reencarnarem. Mas eles estão aqui agindo como sempre agiram, no mal, porque eles sempre foram assim. Então, dá a impressão de que o planeta está pior do que já foi, que o mal está ali na esquina, e está. Está ali na esquina, está na nossa família, está no nosso ambiente de trabalho. O mal está imperando na Terra inteira, não está concentrado em nenhum lugar. Mas ele sempre esteve. Só que, em vez de estar lá desencarnado, influenciando de uma maneira, eles estão encarnados, influenciando de outra. E estão servindo de critério educativo para os bons, porque nunca houve tanto bem na Terra, paradoxalmente. Então, o bem está se posicionando. O bem, que era tímido, está se posicionando. Porque o ataque dos maus faz com que nós nos posicionemos, nos posicionemos para que o mal não perpetue. A gente já sabe que não quer isso para o nosso planeta. Então, o que nós estamos fazendo? Educando os filhos, orientando os alunos, buscando a oportunidade de mostrar uma realidade mais justa, mais equitativa, mais de acordo com as leis de Deus que estão na nossa consciência. Então, mas isso tem um tempo, não é em 2030, não foi em 2012, não vai ser em 2070, não sabemos quando vai ser, porque depende do livre-arbítrio de cada um de se transformar, para poder transformar a humanidade. Mas vai chegar. Então, o texto leva a entender que nós somos muito passivos, que estamos aqui sentados dizendo que está tudo certo, que as pessoas que estão sendo vítimas do crime precisavam passar por isso, que as pessoas que estão sendo presas e mortas precisavam passar por isso porque era prova delas. E isso é muito cômodo, isso é uma inação, isso é o que sugere o texto, que nós precisamos nos mobilizar. E aí criam-se movimentos em paralelo. Então, esse autor cita o movimento de espíritas pelos direitos humanos, como se existisse um movimento de espíritas que são contrários aos direitos humanos. Todo o espiritismo é um tratado de defesa dos direitos humanos. Os humanos considerados como espíritos imortais, pré-existentes e sobreviventes à morte do corpo. Então, se eu crio um partido, um movimento, eu já me distancio do meu companheiro que não se alia àquele partido. E se eu incito a práticas mais dinâmicas, ativistas, de buscar esses direitos humanos, muitas das vezes usando os mesmos instrumentos dos que são contra os direitos humanos, usando as mesmas armas da agressão, do ódio, da violência, eu crio um partido. Se eu trago isso para dentro da casa espírita, como é que eu vou encontrar tempo de estudar o Evangelho à luz do Espiritismo que esclarece? Então, é um discurso perigoso, que a gente tem que ler, tomar conhecimento, mas avaliar se não é uma ilusão, como foi a ilusão do discípulo de Jesus. Então, o Movimento Espírita pelos Direitos Humanos, que fortalece o diálogo ecumênico e a manutenção de um Estado laico, convidando cada um a se posicionar, a tomar partido, a descer do muro, a se incomodar com as mazelas sociais, se mobilizar contra toda forma de opressão e ódio. E não é isso que o Espiritismo nos incita a fazer? No posicionamento a favor da desmilitarização da polícia, aí já toma partido, que aí vai ter o grupo que é contra. Olha por que você não pode trazer essa discussão, não cabe no Espiritismo. Contra a xenofobia, pois cremos ser esta uma forma de praticar o Evangelho de Jesus. Ora, se você pratica o Evangelho de Jesus, você já está resolvendo essas questões. Então, o discurso, a princípio, que traria benefícios, porque é uma das primeiras oportunidades que o espírita tem em escrever
numa mídia descomprometida com a causa, né, de divulgar o espiritismo, acaba trazendo prejuízos. Era o que Tiago falava para Judas e Judas não entendeu. Aí o outro texto, de uma semana anterior. A quem interessa um discurso único dentro do movimento espírita? Ora, interessa a todos os espíritas. Por quê? Porque a doutrina espírita não é de livre interpretação. Ela é um corpo de doutrina que tem uma única interpretação com relação ao fundo, ao fundamento, ao sentido. Embora, com relação à forma, você vai interpretar de maneiras diferenciadas. Mas, com relação aos princípios doutrinários, a interpretação é uma só. Você não tem como interpretar de duas maneiras os princípios doutrinários. E o Espiritismo não tem um chefe que dita as orientações lá de cima, tal qual a Igreja Católica, que tem o Papa, e que todos têm que seguir. Onde está baseada a autoridade da doutrina espírita? A autoridade da doutrina espírita ela é dada pelo controle universal do ensino dos espíritos. Então, esse controle universal define que algo para ser considerado doutrinário, interpretado como doutrinário, ele não pode ser ensinado isoladamente num lugar só. Do contrário, os espíritos, quando querem passar um ensinamento, foi na época de Kardec e continua sendo assim hoje, eles se utilizaram de médiuns diferentes uns dos outros, desconhecidos uns dos outros, em centros espíritas diferentes uns dos outros, distantes uns dos outros, de um polo ao outro do planeta. E todos concordavam com relação ao fundamento, com a mesma ideia. Aquilo que não era de concordância era deixado de lado, porque mais vale rejeitar 9 verdades do que aceitar uma mentira sequer. Porque, se você aceita uma mentira e constrói um castelo sobre ela, daqui a pouco desaba, porque a base era movediça. Então, o controle universal do ensino dos espíritos começa com isso. Os espíritos divulgam os princípios doutrinários em toda parte por pessoas desconhecidas, e, quando isso é compilado, identifica-se uma unidade de vistas, uma unidade de princípios, uma unidade de pensamentos. Além disso, esses princípios têm que ser sancionados pela razão. A razão que é uma crença verdadeira e justificada de algo. A definição de razão que se tem atualmente foi desenvolvida pelos filósofos até chegar aqui, e que o Espiritismo corrobora, é a ideia de uma crença verdadeira e justificada. Então, tudo que nós sabemos que é racional hoje, a gente sabe por isso, porque ela é verdadeira e é justificada. Se você provar que é falso ou não justificar, vai para o domínio da crença. Se você provar que é verdadeiro, mas não justificar, vai para o domínio da crença. Se você provar que é falso e não justificar, também vai para o domínio do delírio. Então, além de os espíritos se informarem em tudo isso, que formou o corpo de doutrina, a razão não desmentiu. E Kardec fala, fé raciocinada, que é a fé que o Espiritismo preconiza, é aquela que pode encarar a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade. Por isso, o Espiritismo é progressista, é uma doutrina progressista. Então, falar espírita progressista é redundância, porque o Espiritismo é progressista no sentido de que a razão avança com o nosso discernimento, de compreender o mundo que nos cerca, e o Espiritismo não é contrariado por essa razão, ele continua olho no olho, face a face com a razão. Então, a interpretação única interessa a autoridade da doutrina espírita. Não é uma doutrina do laissez-faire, do laissez-passer, ou seja, cada um pensa o que quer, entende o que quer, faz o que quer. Não é assim. Não é? Então, ele questiona isso e não sabe responder, ou seja, a resposta é tendenciosa. Por quê? Peguei só alguns trechos que diz que ele questiona por que devemos nos estagnar, impedindo o debate e aceitando como verdades absolutas aquilo que é passível de diferentes interpretações. O que é passível de diferentes interpretações? Os princípios doutrinários da doutrina não são passíveis de diferentes interpretações. Existe uma única interpretação para esses princípios. As questões que são passíveis de diversas interpretações não são questões de discussão na doutrina espírita.
que a doutrina espírita é para o estudo de um corpo que já se formou. Não é para o debate de algo que vai se formar, que, a partir do debate, nós vamos publicar uma regra nova. Então, não existe corpo doutrinário passível de diversas interpretações. Vocês podem até discordar, mas vocês vão ter que justificar, porque eu não encontrei justificativa para essa fala. Aí, o que acontece? Isso incita a criação de movimentos autônomos e progressistas dentro do movimento espírita brasileiro. O movimento espírita, que é o meio que a doutrina espírita tem de ser divulgada, ele já passa por diversos desafios, qual seja o desafio da unificação, porque a doutrina espírita é única, mas os movimentos se organizam de acordo com as suas lideranças. E Bezerra de Menezes, dentre outros, foi um dos que lutaram e ainda luta para que não se perca o pensamento doutrinário dentro do movimento espírita. Então, se você já tem dificuldades em unificar as ações do movimento espírita, imagina se você cria mais 300 outras organizações que pensam diferenciado, que é o que está acontecendo. Então, ele cita a Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, Coletivo de Estudos de Espiritismo e Justiça Social, Jornal Crítica Espírita, que estão utilizando a mídia para questionar os chamados espíritas conservadores, que são aqueles que aceitam uma única interpretação da doutrina espírita, dada pela autoridade da doutrina, que não aceitam discutir políticas sociais dentro da casa espírita, que não aceitam os avanços da sociedade em determinadas situações que estão ocorrendo no mundo, sem entrar em detalhes, né, mas mostrando que é assim. Então, alguns textos que ilustram isso. Embora haja entidades federativas que desenvolvam as atividades de união das instituições espíritas e unificação do movimento espírita brasileiro, e guardo profundo respeito por sua importância social e histórica, não devemos nenhuma obediência a elas, ainda mais diante de determinadas posturas conservadoras e retrógradas. A relação entre os conselhos não é de obediência, é de colaboração. E o que são determinadas posturas conservadoras e retrógradas? Tem que esclarecer. Sendo assim, por que devemos nos estagnar impedindo o debate e aceitando como verdades absolutas aquilo que é passível de diferentes interpretações? O que é passível de diferentes interpretações, perguntávamos. A doutrina? Não, a doutrina não é. Tudo é fruto de interesses de grupos, de contradições antagônicas ou não nos segmentos sociais ou, inclusive, entre as religiões. Mas isso não é feito dentro da casa espírita. O que está acontecendo, né? Então, o perigo é o seguinte: para você escrever numa revista, você tem que se adequar à visão de mundo da revista. Se você vai escrever numa revista de epidemiologia, você não pode escrever texto de ciência social. Você até pode, mas a revista não vai aceitar. Você tem que escrever na visão da epidemiologia, e o contrário. Se você vai escrever numa revista de ciência social, você não pode colocar estatística lá, porque não é a visão de mundo da revista. Então, quando eu escrevo numa visão, para uma revista que tem uma visão muito definida e legítima, não estou criticando a revista, ela tem a visão definida, legítima, dentro da área que ela escolheu para defender. Mas eu tenho que adequar a minha fala à visão da revista. E aí, nesse caso, eu adequar o espiritismo a uma visão política é reduzir. Correto seria eu adequar a visão política à minha visão de espírita. Ainda repetindo, não dentro do centro espírita, mas como cidadão. Mas não eu reduzir a doutrina para caber dentro de uma visão política qualquer. É perigoso isso. Temas da atualidade precisam ser amplamente debatidos dentro das casas espíritas, considerando-se a opinião. A doutrina espírita não é baseada na opinião. A gente até brinca nos grupos de estudos, a sua opinião pessoal não importa, importa o que a doutrina diz. Sua opinião pessoal importa para você, mas para falar de doutrina não importa. Opinião de religiosos e não religiosos, como é o caso da descriminalização do aborto. A descriminalização do aborto para o espiritismo não é uma questão de opinião. Essa parte daqui apoia a descriminalização. Essa parte aqui é contrária, não é isso.
O Espiritismo fala que o aborto é crime, sob qualquer aspecto considerado. É crime porque você impede um espírito de reencarnar. É crime porque você está destruindo uma vida, e você não tem direito de destruir a vida porque você não é autor da vida. Só Deus é o autor da vida. Então, a doutrina espírita já se posicionou com relação a isso. Não tem que ter espaço para debate dentro da casa espírita se você é contra, se você é a favor. Então, o grupo que é contra senta desse lado, o grupo que é a favor senta desse. A doutrina já deixou muito claro isso e já orientou. Se, a despeito disso, uma mulher vai lá, ou um homem vai lá e induz a mulher, ou um médico vai lá e faz, é opinião pessoal, é livre-arbítrio. Vai responder perante as soberanas leis. Mas a doutrina espírita não é baseada em opinião, baseada no conjunto doutrinário. Então, ele diz que precisamos dar vez e voz às mulheres para atuarmos juntos em busca de políticas públicas de qualidade. Sim, lá fora, nos debates. Mas aqui dentro, vamos dar vez e voz às mulheres de se posicionarem, se são contra ou a favor. Vamos supor que a favor ganhe. A gente vai mudar a doutrina aqui dentro do Joana de Anjos, porque a maioria aqui é a favor da descriminalização? Não, a gente vai pegar essa pessoa, primeiro vai botar o nome na desobsessão, para que ela seja liberta dos obsessores que estão induzindo ela a pensar equivocadamente. Vamos sentar com ela, vamos apresentar a doutrina e vamos posicioná-la. Ah, mas ainda assim eu penso assim, então você não pode ser formador de opinião dentro da casa espírita. É assim que funciona. Mas os textos induzem os desavisados a pensarem que pode ser diferente, que nós estamos inativos, como Judas dizia de Jesus, que nós estamos retrógrados, conservadores. Isso é um discurso perigoso. Alicerçado pelas trevas, não tenham dúvida. Precisamos dar vez e voz às mulheres para atuarmos juntos na busca de políticas públicas de qualidade, de resposta fraterna, empática e verdadeiramente eficaz para o grande número de mortes de mulheres, na sua maioria negras e empobrecidas, decorrente de abortos inseguros. Esse foi só um trecho. Então, aí eu trouxe mais um para mostrar, mais um ou dois, que era o fora da justiça social não há salvação. E ele diz que Allan Kardec, educador visionário e dono de uma visão progressista da justiça social, certamente atualizaria o seu lema. E diria, poderíamos afirmar ousadamente que, se Kardec vivesse nos dias de hoje, em vez de fora da caridade não há salvação, teria cunhado a expressão fora da justiça social não há salvação, muito mais ampla, mais dialógica e mais próxima da noção cristã de equidade. Equivocado. As ideias de justiça social surgiram como uma filosofia a partir da mudança de modo de produção, quando você sai do feudalismo e vai para que as corporações se organizam, então surge o capitalismo e outras formas de fazer frente ao capitalismo, onde o capitalismo impera, e antes o servo tinha a proteção do seu senhor. A água, comida e lugar para dormir não faltava, embora não tivesse mais nada. E, quando você muda a relação de propriedade, você tem um monte de gente que não está inserido, estou falando isso muito rapidamente para ilustrar, para dizer que não é uma opinião minha, estou citando fontes, você tem uma sociedade que está alijada de tudo isso, porque o detentor do modo de produção é quem manda, e quem vende a sua força de trabalho é quem consegue alguma coisa. E quem não consegue se adequar a esse movimento? Fica deserdado, desvalido? Fazendo um panorama com a libertação dos escravos. O que aconteceu quando os escravos não tinham mais lá a fazenda para morar, não tinham mais o senhor que, dentro das situações todas, o protegia, usando com todas as aspas possíveis essa fala. Eles ficaram abandonados, quem não conseguiu se inserir no novo modo que se iniciou, e até hoje, por isso, tem essas disparidades entre raças, etnias. Então, essa teoria de justiça social surge para dar conta do que fazer com esses pobres, com esses desmercantilizados, que só estavam sendo atendidos pela caridade, que sempre existiu. Então, a caridade sempre foi muito mais ampla do que a teoria de justiça social, que reza, em sua última instância, assim, como dar igualdade de oportunidades para as necessidades iguais, mas que nenhuma delas hoje conseguiu definir qual é a posição original dessa igualdade, a partir de que ponto você considera o outro igual, e que continuam hoje. As teorias do Rawls não foram
explicadas brevemente. Recentemente, o Amartya Sen, que é um economista indiano, começou a escrever sobre isso, mas não consegue concluir, ele mesmo diz que não tem uma informação. Só a doutrina espírita te dá uma ideia de justiça social que é menor do que a ideia de caridade. A ideia de caridade é aquela que a gente aprende na doutrina, que eu não vou repetir aqui. Mais tarde, a gente vai revisitá-la. A ideia de justiça social ela é reduzida. Então, Kardec não falaria isso, embora ele tenha sido precursor da teoria de justiça social antes mesmo que esses filósofos publicassem as suas. Lá na nota da questão 385, ele dá um verdadeiro exemplo de como deve ser a política de redistribuição de renda, de proteção social, na sua definição mais estrita, mais clara, quando ele fala que, em uma sociedade, os mais fortes têm que prover o mais fraco, e que o Estado tem que criar condições para que haja esse provimento. Então, ele responsabiliza a solidariedade de cada um de nós e a autoridade. E ele fala que a divisão de rendas em partes iguais não seria solução, porque em 6 meses, por exemplo, 6 meses que eu estou dizendo sou eu, o menos hábil perderia a parte pouca que recebeu, primeiro porque seria uma parcela muito mínima para cada um. Alguém teria perdido pouco e recebeu, e alguém já tinha ganho, porque era mais hábil, que o outro perdeu. Daqui a pouco você teria desigualdade. O que tem que ser feito é que o mais forte proteja o mais fraco, e o Estado discipline. Então, ele dá um modelo de justiça social que os outros autores ainda não conseguiram desenvolver. Então, a caridade é muito mais ampla do que isso. Então, o nosso amigo aqui está equivocado ou não leu o referencial teórico adequadamente. Então, finalizando, ele fala que o conservadorismo, ao ser guiado por sensos de certo e errado, tido como absolutos, é antagônico ao espiritismo. O espiritismo é guiado por noções de certo e errado, de bem e de mal. O bem é tudo que concorde à lei de Deus, o mal é tudo que é contrário à lei de Deus. Isso é muito claro, não existe relativismo. É certo para ele, mas não é para ele. Isso não existe em doutrina. Certo é certo, errado é errado. Nele não há espaço para relativismo, não há mesmo. Não é porque você é conservador, porque você é espírita. O fim jamais justifica os meios, não justifica mesmo. Porque as ideias de que os fins justificariam os meios foram usadas para as teorias eugenistas, dentre as quais o nazismo. O fim justifica os meios. A doutrina espírita mostra que não. Os fins não justificam os meios. Se os meios não forem moralizados, os fins não serão moralizados. E a lei de causa e efeito vai cuidar disso. Então, finalizando, o que resume tudo isso é a posição que Jesus nos deixa. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será dado por acréscimo. Não tem mais nada que falar. É isso que a gente tem que buscar aqui na Casa Espírita. O mais virá por acréscimo. Que Deus nos abençoe. Então, esse estudo de hoje é para colocar no devido lugar uma série de coisas que a gente lê, que a gente ouve, que a gente presencia, dos maus espíritas por aí. A gente pode chamar de maus espíritas. Demos graças a Deus que nós não estamos entre esses que se chamam maus espíritas. Primeiro, vamos dar muitas graças a Deus porque nós estamos no espiritismo. E porque estamos no espiritismo sério. Se é que a gente pode chamar de algum segmento de espiritismo aquilo que não é sério. Entenderam? Não foi isso que a Nilska quis dizer aqui? Então, a gente estuda o espiritismo dentro desse método que nós estudamos, por isso que estudar espiritismo no grupo de estudo é bom, porque a gente estuda a doutrina ali no dia a dia, passo a passo, e aprende o certo. Se estiver aprendendo errado, tem alguma coisa errada com a gente. Porque não tem como você se posicionar errado estando estudando o espiritismo corretamente.